Oi, pessoal! E aí, tudo bom com vocês? Então, pessoal, por enquanto, em todas as nossas aulas, nós viemos usando sempre as portas digitais do Arduino, as portas de 0 a 13 da placa Arduino, né? Mas a partir desse momento, a gente vai passar a utilizar também as portas analógicas disponíveis nessa placa. Só que para a gente utilizar essas portas, a gente precisa entender alguns detalhes importantes sobre elas, tá ok? Então vamos lá! Só que antes de falar realmente sobre as portas analógicas, a gente precisa relembrar algumas coisas sobre as portas digitais. Primeiro, de acordo com o que a gente já estudou, as portas digitais só podem assumir dois estados, high ou low, ou seja, 0, que se refere a 0 volt ou desligado, ou 1, que se refere aos 5 volts ou ligado. Então, temos que as portas digitais elas só vão trabalhar com apenas esses dois sinais, ou esses dois valores, como a gente chama, que é um valor para quando está ligado e um valor para quando está desligado. Não tem nenhuma outra opção além disso. Já as portas analógicas, elas, ao contrário das digitais, podem assumir infinitos valores de amplitude dentro de uma faixa. Então, se eu tenho agora uma faixa de 0 a 5 volts, com as portas analógicas podemos ter diferentes valores dentro dessa faixa. O que antes nas portas digitais a gente só tinha o 0 ou o 5 volt, agora nas portas analógicas a gente pode ter de 0 até 5 volts. Então pode assumir qualquer valor dentro dessa faixa. Tudo bem? Só que a gente tem um problema nisso. Por quê? Lembra quando a gente estava falando sobre sistemas digitais, sobre portas lógicas, e a gente viu que todo sistema eletrônico ele trabalha apenas com valores digitais. Então, como é que o Arduino ele vai conseguir entender essas informações que chegam nele através das portas analógicas, já que ele é uma placa digital? Então, para ele entender esses dados, ele precisa converter os sinais analógicos para um sinal ou para um valor digital. Então, os sinais analógicos que chegam até a placa Arduino, elas vão passar por uma coisa chamada conversor, e aí esse conversor ele vai traduzir essas informações analógicas para valores digitais, para que assim o microcontrolador do Arduino consiga entender o que são esses sinais. Então, é uma técnica que é utilizada em diversos outros equipamentos, que ela chama-se conversão analógica digital. Então, quando é realizada a conversão do sinal analógico para os valores digitais, os valores que as portas analógicas vão entender vão ser valores de 0 a 1023, onde esse 0 se refere a 0 volts e o 1023 seria os 5 volts. Porém, observem que as portas vão entender valores de 0 a 1023. Então, eu tenho essa faixa de 0 a 1023. E então, a porta pode receber valores dentro dessa faixa, certo? Então, quais são as portas analógicas do Arduino? As portas analógicas do Arduino são as 6 portas que a gente encontra numeradas de A0 até A5. Então, para a gente entender realmente como que funcionam essas portas e como essa leitura, como são esses valores de 0 a 1023, a gente vai fazer uma prática lá no Tinkercad, que é utilizando um potenciômetro. Então, esse potenciômetro vai estar conectado a uma porta analógica e aí a gente vai conseguir verificar esses valores que ela está lendo. Mas antes da gente ir para a prática, a gente precisa entender o que é o potenciômetro. A gente precisa conhecer o potenciômetro. Então,
O potenciômetro ele é um componente eletrônico que cria uma limitação para o fluxo de corrente elétrica que passa por ele. E essa limitação pode ser ajustada manualmente, podendo ser aumentada ou diminuída. Então, o que é isso? O potenciômetro nada mais é do que um resistor. Lembram que a função do resistor é limitar a quantidade de corrente que passa no circuito? Então, o potenciômetro ele funciona também como um resistor. A diferença do potenciômetro para o resistor comum que a gente já conhece é que o potenciômetro ele pode ajustar a resistência dele. Então, você pode aumentar ou diminuir a resistência do potenciômetro e aí você vai aumentar ou diminuir a corrente elétrica que está circulando no circuito, beleza? Mas qual potenciômetro que nós vamos utilizar? Existem diversos tipos de potenciômetro. Existem os potenciômetros de eixo giratório, existem os potenciômetros deslizantes, existem os trim-pot e diferentes outros. O que nós vamos utilizar é o potenciômetro de eixo giratório, que é esse primeiro potenciômetro aqui, ó. Então, como é que eu vou conectar esse potenciômetro ao circuito? É isso que a gente vai ver lá no Tinkercad. Vindo aqui no Tinkercad, eu já coloquei a protoboard e o Arduino para não deixar esse vídeo tão extenso, tá? Então, o único componente que eu vou adicionar ao circuito agora é o potenciômetro. Ele já está bem aqui nos primeiros componentes, marcados como básico. Então, eu vou pegar o potenciômetro e observem que ele tem 3 terminais. Ele tem o terminal da direita, o terminal do meio e o terminal da esquerda. E aí, o que são esses terminais? Seguinte, os terminais direito e esquerdo são os terminais de alimentação do potenciômetro. Então, o que é essa alimentação? A alimentação é onde eu coloco o polo positivo e o polo negativo, sendo que o positivo no Arduino é o 5V, o 5 volts, e o negativo, o GND. Portanto, eu preciso adicionar positivo e negativo a esses terminais do potenciômetro. Porém, assim como o resistor normal, o potenciômetro ele não tem polaridade. Isso significa que tanto faz eu colocar os 5 volts na perna da direita ou na perna da esquerda. O importante é que em uma perna tenha 5 volts e na outra perna tenha GND. Vou fazer aqui as conexões de 5 volts GND na protoboard e depois vou fazer a conexão dela para o potenciômetro. Pronto, coloquei os fios 5 volts e GND na protoboard e agora eu vou levar até o potenciômetro. Então, com o fio preto eu trouxe a parte negativa do Arduino, o GND, até o terminal esquerdo do potenciômetro. E nesse fio vermelho eu trouxe o polo positivo do Arduino, os 5 volts, para o terminal da direita. Agora, tudo que eu preciso fazer é conectar o terminal central do potenciômetro. Esse terminal, ele é o terminal que a gente chama de terminal de sinal ou de dado. Então, é através desse terminal que o potenciômetro vai informar qual a resistência que ele está medindo, ou convertido para o Arduino, quais valores a porta analógica do Arduino vai medir. Então, vou fazer essa conexão agora. Pronto, em verde fiz a conexão do pino central do potenciômetro para o pino A0 do Arduino. Agora vamos para a parte do código. Como que eu vou observar esses valores lidos pela porta analógica que eu conectei o potenciômetro? Seguinte, para a gente visualizar isso, a gente vai usar o monitor serial. Lembram do conteúdo da aula passada? Comunicação serial?
a gente viu que a comunicação serial serve para o Arduino se comunicar com algum outro dispositivo. No caso, a gente vai conseguir visualizar no computador o valor que o Arduino vai estar medindo. Então vamos iniciar o código inicializando o monitor serial. A gente precisa ligar o monitor serial. Então, inicializei o monitor serial com uma taxa de transferência de 9.600. Então, essa é a velocidade padrão de transferência de informação, ok? E aí, o que mais que a gente tem que fazer? Como o potenciômetro vai enviar alguma informação para o Arduino, que vai ser o valor da resistência dele, então o potenciômetro vai mandar para dentro do Arduino uma informação. Então, o potenciômetro, nesse caso, ele é uma entrada. Por padrão, as portas analógicas do Arduino já vêm configurada como entrada. Só que a gente vai fazer isso só para manter também o nosso padrão de programação, que é sempre configurar os pinos que a gente for utilizar. Tudo bem? Então, o pino que eu conectei o potenciômetro foi o pino A0. Então, eu estou dizendo aqui que o pino A0 agora vai ser uma entrada, vai ser input. Então, pessoal, para o Arduino verificar qual o valor que está chegando na porta analógica, ele vai precisar pegar esse valor de algum lugar, não é? Esse valor que está vindo do potenciômetro. Então, eu preciso que esse valor esteja guardado em algum lugar. Então, sempre que a gente precisa desse tipo de coisa, a gente tem que criar uma variável para guardar essa informação. Então, eu vou agora criar a variável onde o Arduino vai guardar essa informação que está chegando até sua porta analógica. Então, para me criar a variável, eu venho aqui antes do setup e eu vou criar ela aqui em cima. Essa variável vai ser do tipo inteira, porque vai guardar valores, vai guardar números. E eu vou chamar ela de valor. Agora que eu criei a variável, eu posso ir para o loop e fazer a programação normalmente. Então, como eu já tinha falado, essa variável ela vai guardar os valores que vão chegar até a porta analógica 0. Então, se ela vai guardar alguma coisa, ela vai receber alguma coisa. Então, valor vai receber alguma coisa. O que essa variável vai receber? O que está chegando na porta analógica A0. Então, eu vou precisar ler essa porta analógica para me verificar quais são os dados que está chegando nela. Então, para me ler uma porta analógica, eu vou usar a função analog, de analógico, e read. Então, eu vou fazer a leitura de uma porta analógica. E qual é a porta? A porta A0. Pronto. Então, com isso, eu vou ler a porta analógica A0 e vou guardar lá dentro de valor. Agora, o que eu preciso fazer é visualizar quais são esses valores. Para isso, eu vou usar o monitor serial que eu tinha ligado aqui em cima. Fazendo o quê? Eu vou apenas mostrar no monitor serial quais são esses valores. Então, eu vou usar a função serial.println e eu vou mostrar os valores. Então, eu vou só colocar a variável aqui. Valor. Pronto. Com isso, eu vou conseguir mostrar no monitor serial qualquer coisa que estiver guardada aqui dentro dessa variável chamada valor. E aí eu vou dar aqui um tempo somente para que haja um intervalo entre uma leitura e outra. Então eu vou dar um tempo de 500 milissegundos ou meio segundo. Finalizei o código e agora eu vou iniciar a simulação. Iniciou a simulação sem nenhum erro. Vou abrir aqui o monitor serial, clicando em cima do nome dele. E aí eu vou movimentar o cursor aqui do potenciômetro.
Para movimentar, eu vou dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse e vou arrastar para cima. Então, à medida que eu mexo no cursor, os valores aumentam. Então, vocês viram que iniciou com 0 e vamos puxar até o máximo, 1023. Então, com isso, eu estou variando os valores que estão chegando até a porta analógica, ok? Agora, como atividade, eu quero uma coisa bem simples. Eu quero apenas que vocês coloquem outro potenciômetro nesse circuito, para assim o circuito ficar com 2 potenciômetros, e lá no monitor serial, ele fique mostrando a leitura desses 2 potenciômetros. Então, esse primeiro potenciômetro já está conectado na porta analógica A0. O próximo potenciômetro você vai conectar na porta analógica A1. E aí eu quero que fique mostrando no monitor serial a leitura desses 2 potenciômetros. Beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje é só e nós nos vemos na próxima aula.